Não lembro a Cissa no telefone dela. Olha ela. Evangelho, hein, gente? Do céu. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão. Oi, Elaine. Tenho a grandeza. Marcele já chegou. Ah, deixa eu chamar logo ela. Chegou a hora de construir a paz. Ninguém suporta mais desamor. Oi! Olha ela! Chegou! Pela coragem de mudar, paz pela paz. A liberdade, beleza de te amar. Eu não coloquei o evangelho que estava aqui nesse instante, fofa. Daqui tá aqui. Ai, Senhor. Achei. Sou feliz. Tem grandeza dentro do meu coração. Oh, meu Deus. Ninguém suporta mais desamor. Paz pela paz. Paz pela paz. Só faltava você estar de rosa também, né, fofa? Eu não acredito. Olha quanta rosa. Pela beleza de te amar. Também os causídicos estão todos aqui, graças a Deus. Coragem de mudar. Boa noite! Você acreditaria se eu dissesse a você que eu estava com a blusa verde e troquei agora pela blusa rosa? Sempre. E o batom vermelho. Impressionante. Agora. Ai, Jesus. Vamos ler o nosso evangelho. Sede perfeitos, do capítulo 17. A virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desonram e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, o egoísmo, aliás, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse homem, desse nome, não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso.
O digno cura d'Ars era virtuoso, e muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva de muita paz, de muita luz. É raríssimo ainda, infelizmente, né? Pois bem, querida Marcele, vou fazer uma pequena prece e já passo a palavra para você, não sem antes dizer que estava assim morrendo de saudade de você, viu? E eu não Bem sabia muito. que você poderia ficar ainda mais linda. Olha, a Leila está ali, ali. Quase. Vou dizer assim, ao meu querido Cristo, que possa nos abençoar, nos envolver de muita paz, colocar flores nos lábios da nossa irmã, para que ela traga palavras que nos esclareçam e aquietem os nossos corações. Nesse momento que passamos por tantas angústias, por tantas aflições, por tantas incertezas. Mas que o evangelho que ela traz, que as palavras que ela traz na noite de hoje, possa nos deixar confortáveis e esperançosos de que amanhã um novo dia surgirá e nós teremos forças renovadas para continuar. Que Deus a abençoe, que Deus a ilumine, que Deus a envolva de muita paz e muita luz. E a todos que se fazem presentes aqui, nessa casa de amor, em Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, a nossa casa. Que assim seja. Fique à vontade, querida. Boa noite a todos. Eu estava morrendo de saudade da nossa casinha. Que o amado Mestre Jesus possa nos iluminar na noite de hoje, continuar nos iluminando ainda mais. Hoje eu vou falar sobre a beneficência exclusiva. Confesso a vocês todos que foi a primeira vez que eu li sobre a beneficência exclusiva. Eu tenho, assim, umas décadas de espiritismo. E aí a gente lê, relê, lê o evangelho. Eu adoro esse meu, que é todo riscado, é meu xodozinho, assim, ele é todo amassado, riscado. Porque eu risco, leio, abro, fecho. E eu vou confessar que eu nunca tinha chegado até aí. Beneficência exclusiva. Ela está no capítulo 13. É aquele capítulo de que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E é o último item, o item 20. Então, geralmente, a gente são lições lindas nesse capítulo, que é o óbolo da viúva, é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, é a beneficência pura e simples, que é o ato de fazer o bem, sem olhar a quem. E, como bem disse o Evangelho, sem estardalhaço, é aquela virtude discreta. Temos itens maravilhosos, são mais de 19 itens. Mas meus olhos, esses dias, não à toa, não por acaso, chegaram na beneficência exclusiva, lendo o Evangelho, pedindo inspiração para falar sobre a noite de hoje. E a beneficência exclusiva já é um itemzinho, o último da instrução dos espíritos. Foi uma pergunta feita por Kardec a São Luís. E Kardec, na ocasião, depois de vasto estudo, né, que vem que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita, fala da ingratidão, fala da bondade, fala da caridade, fala de um monte de coisa linda, e ele arremata numa lição atualíssima para esses momentos que estamos vivendo. A pergunta de Kardec a São Luís, ao Espírito de São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, é a seguinte: beneficência, porque parece uma coisa tão difícil, né? Mas é tão atual. Beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença ou de um mesmo partido. E vai São Luís e responde: não, é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir. Porque todos os homens são irmãos.
O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está da necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo seus inimigos, se repelisse um infeliz por ter uma outra fé que não a sua? Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência. Porque se é um inimigo da religião, é o meio de lhe fazer amar, de lhe fazer amar, e o repelindo, se lhe fazer odiar. E é tão pequenininho esse trecho, mas eu achei tão atual, porque fala, meus irmãos, daquela noção de individualidade entranhada que a gente tem cada vez mais. Ela fala beneficência exclusiva. É caro, Deus quer que eu faça o bem, que eu seja só amiga das pessoas que pensem igual a mim, que eu primeiramente faça o bem, cuide, tente ajudar as pessoas que pensam, rezam da minha religião, do meu partido político, das minhas convicções. E aí São Luís responde que não. Vou tirar esses óculos que ele fica refletindo. Fica chato. E aí São Luís responde que não. E eu acho essa lição tão atual, porque nós estamos agora indo para 8 meses, né, de pandemia. Não dizendo que acabamos, que não acabou a pandemia. Eu venho hoje trazer uma reflexão, convidar vocês, porque eu ando refletindo muito e quero convidar todo mundo que está aqui, que está nos assistindo hoje e que irá nos assistir no nosso YouTube, aproveitando a oportunidade, peço a todos, meus irmãos, que vão lá no canal do YouTube, Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia, e curtam e se inscrevam no nosso canal, para que a gente possa estar compartilhando nossos conteúdos ao vivo, para que a palavra de Jesus seja difundida com mais propriedade. Quanto mais a gente compartilha, mais a palavra de Cristo chega aos lares. A gente tem que usar ao nosso favor a internet, a nosso favor as redes sociais. E aí eu quero abrir esse parêntese para pedir que vocês peçam, que vocês façam e que peçam aos seus amigos queridos, não custa nada. É Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia, lá no YouTube, clicar e fazer a inscrição. Lá vocês poderão assistir as nossas lives, os nossos evangelhos, as nossas conversas fraternas, que tanto nos acrescentam, tanto tem sido bálsamo nas nossas vidas nesses dias, e que provavelmente é algo de bom que a pandemia trouxe, porque chegou para ficar. Acredito que eu estou aqui afiançando algo sem autorização, mas eu acredito que esses novos tempos tiveram essa coisa de positiva. Os nossos irmãos que não podem comparecer pessoalmente, que eu não vejo a hora, confesso a vocês, eu, enquanto pessoa, não vejo, eu estou assim, impaciente, doida para ir para minha casinha de amor, doida pelo abraço, sem medo, sem abraço de cotovelo. Vai aqui, Jesus, sabe que não é rebeldia, não, é só verdade e desabafo de um coração. Doida para poder não ter medo de tocar e abraçar as pessoas. Doida pelos nossos abraços, pelos nossos sorrisos, pelo nosso coral, pela nossa inclusão, pelo nosso lugar onde todo mundo é amado, onde todo mundo é abraçado, preto, branco, especial ou menos especial, ou mais especial, menos defeituoso ou mais defeituoso, e que eu estou agoniada, mas que sou grata por esse momento que também fez com que inúmeras pessoas que não poderiam estar lá pessoalmente estejam hoje no acolhimento de seus lares, ouvindo esse bálsamo, que é a palavra de Jesus, que é o Espiritismo, que é o Cristo Consolador na vida da gente. Então, gente, eu trouxe a reflexão. Vou começar, não é pessimista não, deixo bem claro, minha natureza é muito otimista. Mas a gente tem também que ser realista. E vou começar pensando assim, trazendo essa reflexão, que no começo dessa pandemia, há 8 meses atrás, mais ou menos 8 meses atrás, a gente achava, primeiro, que iria passar rápido.
quando disseram quarentena e alguém disse 40 dias, alguém disse, não, mas quarentena é só um período de afastamento. Não necessariamente esse período de afastamento é um período de 40 dias, não. Serão 15 dias. Vocês ficaram 15 dias afastados das atividades habituais, serão 15 dias utilizando máscara à medida que precisarem de contato externo, e tudo vai passar. E assim como vocês, acredito que a maioria de vocês, meus irmãos, eu acreditei que eu ficaria em casa 15 dias. E como a maioria de vocês, eu até achei divertido. Eu digo, olha, eu gosto, eu tenho tanta coisa para fazer, para ler, adoro minha casinha, adoro, graças a Deus, minha família. Que bom, 15 dias. Mas 15 dias se transformaram em 8 meses. Quando esses 15 dias foram passando e as notícias foram se avolumando e a gente naquela incerteza, que a gente ainda está um pouquinho, vamos combinar, porque não tem vacina. Temos pretensões, vai passar, viu? Não vem negativa, não. Mas primeiro, agora eu venho que a gente se aterre, que a gente abra o olho para a situação que a gente está passando. E a gente achava nos primeiros momentos que, uma pandemia. A gente teve isso lá quando? Na gripe espanhola. Quais foram outras grandes pandemias? Peste negra, gripe espanhola. Ai, meu Deus, o mundo mudou, não será mais o mesmo, nada será como antes amanhã, como diz a música. E a gente achou que 30 dias depois, 15 dias depois, ou quando fosse acabar, porque estávamos trabalhando a paciência, nós espíritas principalmente, trabalhando a paciência, a resiliência, vai passar. E ainda estamos trabalhando assim. Mas a gente achou que, ao final, todos estaremos abraçados, estaremos mais humanos, estaremos menos egoístas. A gente achou que estaríamos todos nos dando as mãos. A gente achou que seríamos pessoas diferentes ao final da pandemia. A pandemia não acabou. Nós só temos 8 meses. Temos isso tudo, foi quase um ano. A gente achou que a solidariedade iria imperar. A gente achou que o país e o mundo, não se trata só do Brasil, iria esquecer as divisões, o ódio que anda disseminado, iria esquecer o radicalismo em torno de um bem maior, que seria sair de melhor maneira possível dessa situação. A gente achou que, diferente lá da peste negra, que muito me chocou, eu faço história, eu sou um estudante do curso de história, porque eu adoro aprender e história assim me fascina. E hoje na hora, não de forma ideal, mas da forma como posso, eu estou universitária hoje do curso de história, e ao estudar a peste negra, eu fiquei tão impressionada, meu Deus, estudei na escola, mas não aprofundada como na faculdade, e meu Deus, aí as pessoas deixavam seus entes morrer, a míngua, saíam de perto, as pessoas fugiram, salve-se quem puder, não enterravam, teve um momento que eles não podiam enterrar seus corpos, e a gente nunca pensou que isso fosse voltar a acontecer. Não, nós somos civilizados. Nós estamos aqui há 2000 anos do nascimento do Cristo. Nós conhecemos o Espiritismo, nós temos instrução. Então, estamos em outros tempos. Primeiro, nos superestimamos. Achamos que a gente era tão inteligente que em 15 dias ia ter uma solução. O mundo estava se acabando. Mas em 15 dias, a gente ia ter uma solução. E a gente superestimou. Porque somos humanos, somos inteligentes. Estamos num mundo globalizado. Somos poderosos. Que é uma bactéria, um vírus. Me desculpe, pessoal da área de saúde. Magna, minha amiga, entrou aí. Não sei se ainda está por aqui. Desculpe a ignorância que eu perdi essas aulas de medicina. Mas o que é uma bactéria, um vírus, uma coisinha tão miudinha que vai mudar a minha vida? Então eu sempre a gente pensava que ia serenar. Quem fosse pago para tomar conta, que tomasse conta do mundo, e logo, logo eu voltaria para as minhas atividades habituais sem mudar nada na minha vida. Desde que não mude nada na minha vida, tá tudo ok.
Compaixão? Não. A gente começou a escutar no final do ano passado, tá tendo um vírus na China que o povo morre sem ar na rua. Eu repeti já nas lives e vou continuar repetindo. Não me importo, não. E a gente só olhava assim, viu? Mas é os chineses, aquele povo lá do outro lado do mundo, come as comidas doidas. Aquele gordinho lá autoritário, aquele país lá. Não é gente, né? Os chineses. Depois veio para a Itália. Tá morrendo italianos. A Itália parou inúmeras pessoas, as pessoas apodrecendo, morrendo, vendo seus corpos putrefatos no lar. Mas é na Itália, na Europa, é porque é frio. Aqui não chega essas coisas não, porque na Itália é frio. Estados Unidos, assolado, ainda tá uns 100 mil casos por dia. Estados Unidos hoje passou. Não. No Brasil, quando chegou, aí a gente começou a sentir um pouquinho. Mas eu não sei se a gente sentiu compaixão, não. No começo, a gente... Quem era que pegava essa doença? Quem veio de viagens internacionais? Não, aí... Foi pessoas, algumas pessoas que estavam em viagens internacionais. Não vai chegar aqui, Itabaiana, Sergipe, Nordeste, não. Isso é coisa para gente rico lá fora e que é bem alimentado e tem dinheiro para estar nos hospitais chiques. Mas aí... E aí, compaixão. Mas aí ela chegou na minha casa, na sua casa, ela levou um ente querido seu, ela levou um amigo seu, ela levou um parente, aí ela abalou 3 entes da nossa querida Elenói. Ela fragilizou a nossa própria saúde, para quem teve, eu não tive. Não sei se ainda vou ter. Estou nas mãos de Deus, agora tudo é possível. Como sempre foi, tudo é possível. Porque se as outras pessoas tiverem, quem sou eu para não ter? E a gente, quando olhava, observava essa situação, a gente pensava assim, quantas pessoas olharam pensando em compaixão com o irmão que adoeceu ou morreu, ou a gente olhava, ai meu Deus, eu não quero é contato com aquela criatura. A gente não pensou que ia acontecer tanta coisa, mas 8 meses depois, a gente viu que a gente se confundiu, porque a gente viu que homem culto e homem educado, eu digo homem no sentido de humanidade, são coisas diferentes. Quantas pessoas com tanta cultura que fizeram foi se aproveitar desse momento de crise para se locupletar? Quantas pessoas de cultura, de intelecto, de intelectualidade, que em nenhum momento se importaram com a dor dos irmãos? Que a gente passa agora a pensar que nível educacional é que a gente está tendo. Quantas escolas sofreram, é um capítulo à parte, não estou falando de escola especial, a gente teve tanta... a gente pôde observar 2 nuances, eu pude observar 2 nuances enquanto mãe. Eu observei escolas extremamente humanas, eu quero agradecer mesmo a escola, a escola de Arco-Íris, não é fazendo comercial não, foi extremamente humano, está sendo extremamente humano, e dentre outros, viu? Me desculpe, estou dizendo porque é o que eu estou vivendo e passando. A humanidade não está tendo paciência, fazendo o que pode, fazendo o que dá, fazendo o que pode, exigindo o que dá, olhando com sentimentalismo para as crianças. Em contrapartida, eu conheço um caso de escolas cultas, escolas caras, e aí não é de Itabaiana, eu presenciei escolas de crianças em fase de alfabetização, as aulas online não serem disponibilizadas para assistirem depois, por medo de que essas aulas sejam copiadas. Crianças em fase de alfabetização precisam de repetição. Então, aquela criança de 6, 7 anos, 8, qualquer criança ou qualquer aluno, ela não tem direito a ver 2 vezes. Se ela virou a cara e não prestou atenção naquela aulinha, ali acabou aquele conteúdo. A escola está pouco se importando, porque cultura não é sinônimo de educação. Aquela escola culta, cara, chique, não está se importando nem um pouco com a educação, com o aprendizado. Nós vimos que não pensamos que íamos ver
Pessoas perdendo seus empregos, porque o patrão não estava quebrado, não, mas ele estava vislumbrando a possibilidade de um decréscimo no seu nível de vida altíssimo. É diferente da pessoa que não teve condições nenhuma mais de custear o salário. Aí é justo. Mas nós presenciamos e achamos normal, sentamos no mesa de bar. Hoje não, que a gente está afastado, mas a gente senta na mesa de bar e achando normal, dizer, tá certo mesmo, é economia. Não pode parar. Desde quando a economia vem na frente dos direitos humanos? Em que universo eu posso, meus irmãos espíritas, meus irmãos cristãos, eu posso achar normal alguém vir me dizer que eu tenho que olhar primeiro a economia para depois a saúde? Aí diz, mas a economia que paga a saúde. Você não está falando dessa economia, não. Está falando em não haver decréscimo no seu patrimônio. Porque se de um lado a gente viu o gás aumentando, no ápice da crise o gás aumentou. Então, ainda que se tivessem cestas básicas dos resignados irmãos que foram procurar aplacar a fome dos outros irmãos, para que a comida, como aquela cesta básica, se eu não tenho de cozinhar? Se o gás de cozinha está custando um absurdo? Se um auxílio emergencial que foi dado a R$ 600 e para uma família, sei lá de quantas pessoas, e um gás chegou a custar R$ 90. Como é? Eu vou cozinhar o quê? E eu achei normal. Que humanidade é essa? Quando eu achei normal desviar verbas da saúde, as pessoas podiam morrer sem ar em troca de que outras pessoas pudessem obter vantagens financeiras de aumentar os seus lucros e o seu patrimônio. Foi super normal. Teve gente que me enfiou a mão no dinheiro que era para ser destinado à saúde, que era para ser destinado a aplacar o sofrimento dos nossos irmãos, e enfiaram a mão no dinheiro. A palavra é grossa, é crua, mas enfiaram, colocaram, roubaram. Não é sendo sutil, não. Roubaram. Sem o mínimo de culpa. Podem as pessoas morrer sim, desde que eu troque meu carro, desde que eu aumente meu patrimônio, que eu utilize até essa crise para aumentar o patrimônio, sem o mínimo de culpa. Colocamos nas mãos dos outros a responsabilidade por mudar o mundo. Quantos casais se separaram, colocando na conta do outro, porque não consegue sobreviver, porque não consegue cada um ceder, pela dificuldade de ceder um pouquinho nas relações. Porque tinham relações que eram sustentadas pela distância, pela vida corrida, e aí quando precisaram, olharam para o outro, ou quando tiveram alguma espécie, algum decréscimo financeiro, ou quando tiveram estresse, aí chegou a hora de ninguém ceder e colocar culpa um no outro e acabar as uniões. E não pensar duas vezes. E não pensar no outro. E pensar só em si. Aí, meus irmãos dizem assim, hoje Marcele veio pessimista. Não, eu acho que a gente tem que colocar o pé no chão e chamar e nos colocar nas nossas responsabilidades. E aí eu venho para nós espíritas, nós cristãos, nós, seguidores do Cristo. Nós não podemos nos esconder só atrás das autoridades. Nós não podemos nos vitimizar, nos colocar aqui atrás e dizer, não, a culpa é do político A, B e C. A crise, como eu já falei, é global. A crise é de valores. E aonde é que entra, Marcele? A beneficência exclusiva nisso tudo. É o benefício só à minha aldeia. É o benefício só a mim mesmo. Enquanto eu não me perceber
que a humanidade não é uma abstração, a humanidade é algo concreto. A humanidade não é algo que não existe, não. A humanidade sou eu, somos nós, é vocês. Enquanto a gente não chegar, não ancorar, não cair a ficha de que somos um todo, iremos morrer, iremos deixar, permitir que os irmãos morramos uns aos outros. A gente também tem culpa. A gente também tem culpa. Nós saímos muito mal. E aqui não vai dizer que nós somos péssimos e vim com maniqueísmo. Maniqueísmo é uma doutrina, uma teoria, uma filosofia. Eu e meu mestre querido, que diz que um é bom e bonzinho e outro é ruinzinho. Não, nós somos seres duais. Nós trazemos dentro da gente sombras e luzes, coisas boas e coisas ruins. Mas hoje que a gente seja chamado à atenção. Hoje cabe que a gente coloque a mão na consciência e a gente observe. E é o seguinte, e a parte boa? Não, eu tô tendo um eco. É meu ou seu? Eu não tô ouvindo aqui, não. Agora, Não. agora melhorou. Agora melhorou. Tava ecoando, tava me ouvindo. Era. E aí, o que acontece? Ligar, minha filha, eu acho. Ah, qual é a parte Aí agora boa? eu não tô ouvindo, ouvindo direito. Agora tá Quando o pessoal ótimo. liga na hora. E as coisas boas foram só coisas ruins. Ai, meu Deus, quanta tragédia, pesadelo. Não. Quanta coisa boa. Eu comecei falando da oportunidade que a gente teve de estar aqui. Parece besteira? Não, não é besteira. Nós tivemos tanta caridade. Nós teremos uma vacina desenvolvida em tempo recorde como nunca antes na história da humanidade. Nós temos aqui que render graças, render glórias, render honrarias aos nossos profissionais da saúde. Foram todos, não, mas foram grande parte. Esqueçamos as pessoas que fizeram equivocadas. Grande parte dos profissionais da saúde, eles deram suas vidas pelas pessoas. Por esse momento, eles honraram aquele juramento lá de Hipócrates que fizeram. Grande parte, a maior dos profissionais de saúde, muitos passaram a residir nos hospitais, muitos ficaram sem ver seus entes queridos, teve gente que não podia ver seus filhos, seus pais, sem poder dar um abraço em sua mãe, em nome da sua profissão. Que coisa linda. Nós devemos, quando sair disso, e que seja logo agora, que a gente saiba agradecer e honrar, em primeiro lugar. A gente tem noção, olha, de que muitos dos nossos entes queridos, conhecidos, amigos, que foram a óbito, que desencarnaram nesse momento, talvez o último olhar, o último rosto, o último olho, por detrás da máscara, talvez, que viu foi de um profissional de saúde, quando não pôde ser um nosso. Tem noção de que foi aquele profissional de saúde que olhou no olho do nosso ente querido, que esteve ali dando muitas vezes uma palavra de socorro, uma palavra de afeto, porque a gente não pôde estar presente. Que importância! Imagine, aquelas pessoas estavam ali, além de cuidar, de horas extenuantes, de estar ali presente, nos momentos de dor, de angústia. Até aqueles que voltaram, mas aqueles que precisaram ir para a UTI, ou que ficaram isolados. Que dor é a solidão, como dói a solidão. E graças àqueles profissionais, a essas pessoas, a esses heróis, que tenho certeza que muitas dores foram atenuadas. Aos policiais que não tiveram direito de trabalhar em home office, que tiveram que arriscar suas vidas, além de arriscar suas vidas pela segurança pública, mas arriscar suas vidas e sua saúde também. Tiveram que dar a cara a bater para minimizar os efeitos deletérios dos malfeitos dos nossos irmãos. Porque podem observar que, apesar de quarentena, foi quantas operações aconteceram na Polícia Federal que começaram a descobrir corrupção nos dinheiros destinados às verbas da pandemia. Fora
Os crimes aumentaram de feminicídio e os resignados profissionais da segurança estavam sempre ali, à medida do possível, é claro. Mas não tiveram opção. Tiveram que estar lá. São linha de frente também. Aos prestadores de serviço, aos que trabalham nos outros supermercados, aos deliveries, aos motoboys. Quantas semanas ficamos em casa, nos alimentando através de delivery, recebendo remédios? Quantas pessoas que ficaram isoladas, se não fosse aquela criatura que foi entregar, arriscando a sua vida, arriscando a sua saúde, que chegou até nós com o remédio, com o alimento. Todo mundo, e tem muita gente importante, muita gente que fez coisas boas. Então, sempre dá, meus irmãos, para fazer alguma coisa. Aquela pessoa que não pôde ir, que não pôde fazer nada de muito grande, mas que mandou uma mensagem pelo zapzinho, assim, de paz e de amor. Parece pouco, mas não é. Porque o que você faz com amor e o seu melhor é o que importa, porque é o suficiente. Quando a gente dá o nosso melhor, a gente dá o suficiente que Deus espera de nós. E por que isso tudo? O que é que a gente pode fazer agora? Que esse momento não passe em branco, que esse momento não passe em vão. Para que esse momento não seja perdido? Porque não é uma mensagem de pessimismo hoje, não. Mas é uma mensagem de chamar a responsabilidade de cada um. E que no dia de hoje, a gente passa a refletir, como eu bem falei no começo, é uma reflexão. Nós estamos aqui para refletir sobre o que nós estamos passando, porque estamos passando, não passou ainda. Né? A gente não sabe quanto mais. E a gente observar que essa beneficência exclusiva, filhotinha do egoísmo, que é o câncer da humanidade, que a gente passe a estender a beneficência para todos. Que a gente, agora vindo para outro caminho, que a gente não faça o bem só, que a gente não olhe com bons olhos, que a gente consiga conviver com aqueles que não pensam igual a gente. Que se aquela criatura odiosa, existem criaturas, que eu posso dizer, a palavra é essa, estamos convivendo com criaturas que não são odiosas, mas que se comportam de formas odiosas. Porque quando eu digo, vamos amar a humanidade não é abstração, é uma concretude, alguém vai dizer. Mas aí é muito difícil, sempre tem alguém, eu tenho uma amiga que diz sempre, mas não é fácil não. Tudo quando eu digo, vamos melhorar. Mas aí também não é fácil. E quem disse que era fácil? E quem disse que era para ser fácil? Se fosse fácil, não era planeta Terra. Se fosse fácil, a gente estava no nosso lar cantando de branco bonitos. A gente está aqui. Não é para ser fácil, não, porque não somos fáceis. Porque precisamos aprender, precisamos estar aqui. E já que precisamos estar aqui, que façamos a diferença. A gente tem que agir como se nossas atitudes, como se nossa vida fizesse a diferença no mundo. Porque faz. Porque fazemos. E isso não é arrogância, não. É a verdade. Cada um de nós, temos uma missão e propósito na vida. E a gente não está aqui a passeio, não. Então, que a gente faça da vida da gente, desde já, desde hoje, desde agora. Nós espíritas. Amor, gente. O que é que eu posso fazer pela humanidade hoje? É orar que eu eleve meu pensamento em prece, que eu já estou ajudando a humanidade. Eu posso dar uma cesta básica, que eu faça isso. Eu não preciso fazer isso só. E aquela criatura que é encrenqueira, nessa semana, domingo, teremos um pleito eleitoral. Não há como negar e não há como não falar. E aqui diz, mais uma vez a resposta. Não, é sobretudo o espírito de seita e de partido que se precisa abolir. Que é abolir, acabar esse espírito de seita. Só presta quem é espírita. Só presta quem é católico.
Só presta quem é evangélico. Vamos abolir porque somos todos humanos, somos todos irmãos. Nós, daqui do nosso lar, a Briga Espírita do Pedro Garcia, nos alinhamos nessa experiência carnal, nos alinhamos com o Espiritismo. Para a gente faz sentido aprender e evoluir nesta vida através dos ensinamentos de Jesus, à luz do Espiritismo. Outros irmãos preferem, nessa experiência, estar na religião católica. Outros preferem estar na evangélica. Ah, mas tem o pastor Valdomiro, não tenho nem medo de falar, porque é um absurdo. Tem o pastor Valdomiro que disse que vendeu a toalhinha dele suada e que disse que ia fazer um milagre. E isso é um absurdo. É um absurdo, sim. Mas aquele irmão que segue o pastor Valdomiro só tem condição ainda de entender e ir por aquele caminho. E como eu mudo isso? Eu, Marcele, sendo um espírita exemplar, eu sendo um espírita exemplar, não, uma humana exemplar enquanto humanidade. Quando eu passo a minha vida a testemunhar a minha religião com as minhas ações, com as minhas palavras, com o meu modo de viver, aí sim eu estou advogando para Jesus e para o Espiritismo, no caso, a nossa religião. Não é criticando, apontando o dedo, não. Que se aponte menos o dedo e que se estenda mais as mãos. Não é apontando e estendendo o dedo, não. É chamando para mim a responsabilidade. A responsabilidade da minha vida, de me melhorar. Porque a partir do momento que eu me melhoro, eu melhoro o meu universo. Nós estamos sendo chamados a ouvir as nossas vozes internas, essas dores, essas coisas, essa insegurança, essa angústia, esse momento nos convida a observar as nossas vozes internas, querendo o quê? Despertar. É Jesus dentro de mim que quer despertar. E quando eu desperto, quando eu clareio, eu tenho amor e caridade para o irmão que tem a religião diferente, que tem um partido diferente e se comporta de forma que eu entendo odiosa e que para mim, Marcela, é muito difícil, viu? É o espiritismo que me segura para não brigar na internet. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, casinha de amor. Que a gente se esforça todos os dias. Muito bem, mestre. Quando a religião de todos for o amor, aí sim transformaremos o mundo. Isso mesmo. Eu tinha feito uma anotaçãozinha aqui. Deixa eu ver que ele diz assim. Que eu tinha feito uma anotaçãozinha que falava mais ou menos a isso. E aí, a passividade é nociva ao mundo. A passividade. Ser passivo não é ser pacífico. Ser pacífico é ser da paz, mas ser passivo, ficar sentado esperando alguém resolver a situação para eu depois voltar. Como se nada tivesse acontecido e não fosse comigo, eu serei cobrada. Eu e vocês seremos cobrados pela nossa passividade. O que é passividade? Lerdeza de ficar aqui olhando. Não é comigo, é com você. É com você, é comigo, é com todos nós. E aí, quando a gente consegue ouvir as vozes profundas da nossa alma e conseguimos nos despertar e responsabilizarmos pelas nossas vidas, a gente pode proteger os homens deles próprios, sendo, sabe o quê? Uma referência de luz. Nós, que lindo, né? Ai, querer demais. Aí minha amiga vai dizer. Aí é difícil. É só querer. É só querer. Nós temos como exemplo Mira Jesus. É só querer. Que lindo sermos uma referência de luz. Ah, é uma arrogância? Não. É uma necessidade, é o que deve ser. É fazer o que deve ser feito. E, para concluir, daqui a pouco o nosso tempinho já está acabando, que a gente
pense que nessa semana, que domingo que se avizinha, que a gente tenha sensatez, que a gente tenha coerência, que nós, enquanto espíritas, sejamos exemplo de equilíbrio, de sensatez. Chegaremos num pleito eleitoral e que a gente, ao invés de torcer contra, de que a gente vote em quem se alinhar com os nossos pensamentos e que a gente pense, a gente seja espírita, não só na casa espírita, não só na live espírita, não só dentro da casa espírita, não só no momento do evangelho, que seja espírita nas nossas atitudes e observe quem melhor tem pensamentos de bem para a humanidade. É nossa responsabilidade, sim. A gente passa 2 anos, 4 anos criticando nossos governantes. Que tal se a gente orasse por eles? Que tal se a gente orasse que nossos governantes e autoridades sejam iluminados? Que tal? Que tal se a gente torcesse a favor? Que tal se a gente fizesse valer o nosso voto? Que tal se nos 4 anos seguintes a gente pudesse, a gente soubesse fazer valer os nossos direitos e fiscalizasse e exigisse? Ao invés de estar só buscando culpados, buscando a quem apontar o dedo. Que tal? Que lindo aqui. Até eu postei ontem isso. Porque no mundo tão a miúda a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Olha que responsabilidade, meus irmãos. Que responsabilidade. E que a gente sonhe. Parece que o que eu estou falando aqui, é o sonho. Ela está falando, não, eu estou falando de Itabaiana, Sergipe, Brasil. O que eu estou falando cabe para a humanidade. O que eu estou falando cabe para tudo, porque somos um só e podemos muito. E podemos muito. E vou terminar com um textinho lindo assim, como sonhador. Quem é a figura sonhadora? Dom Quixote de La Mancha. Ele diz, pós as trevas, eu espero a luz. Há que ter a dignidade de se comprometer com o bem. A gente tem que ter a dignidade de se comprometer com o bem. Pós as trevas, eu espero a luz. E agora eu vou ler esse textinho. Que a gente fique de reflexão. Para hoje, para essa semana, para esse domingo de eleição, para esse momento que estamos vivendo, para que a beneficência pare de ser exclusiva, para que eu pare, o que é beneficência exclusiva? Eu pare de olhar para o meu umbigo e que eu olhe para o mundo, para a humanidade, para todos. É possível e devemos, além de ser possível, é nossa obrigação e responsabilidade enquanto humanos encarnados. Sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mal irreparável, amar um amor casto à distância, enfrentar o inimigo invencível, tentar quando as forças se esvaem, alcançar a estrela inatingível. Essa é minha busca. Que essa seja a nossa busca. E que Jesus seja para sempre louvado. Agradeço, meus irmãos, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre as palavras do Mestre. Que Jesus seja sempre louvado. Que assim seja. Uma das nossas queridíssimas assistidas da PAI está ligando toda hora. Interferindo no vídeo. Que Deus abençoe. Sarinha, aí onde você está, no bairro Queimadas, a gente está em live, coisa linda, viu? Beijo, Sarinha. Gratidão imensa a você, querida, por todos os esclarecimentos, por tudo que você nos trouxe nessa noite, por tanta leveza, por tanta verdade, por tanta atualidade, por tantas coisas vividas. E que nesse momento a gente percebe que ainda viveremos tantas outras coisas. Mas isso nos dá um norte. Porque Espiritismo é isso, não é?
nos faz andar com fé, que a fé não costuma falhar, não é isso? Então, querida, eu quero agradecer a você e quero pedir que você faça a prece. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor, a bênção de exercitarmos a solidariedade. Pedimos força, sabedoria, sensatez e equilíbrio. Pedimos a proteção à nossa cidade neste pleito eleitoral. Que o amor vença, que o equilíbrio vença, que tenhamos tolerância e fraternidade. Pedimos, Senhor, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta Terra. Pedimos pela saúde, pedimos que esse momento que se demore o que necessário for para nosso melhoramento e que entreguemos tudo, Senhor, em Tuas mãos, que a gente tenha força para continuar no caminho do bem, no caminho do aprendizado e nas palavras, na seara, nos passos de Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Lembrando que agora teremos o estudo sistematizado com o nosso querido Edilson, viu? E depois do estudo, vamos ouvir Jorge Elahá no CEUF, tá? Centro Espírito Unidos na Fé. Gratidão, querida. Fique em paz. Uma pose para a foto.